9 horas mais 51 minutos deste domingo, estamos ao vivo aqui no Política Cruzada falando sobre a pandemia e daqui a pouco eu vou conversar com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A gente vai falar sobre políticas públicas, ações governamentais no combate à pandemia, também sobre vacinação e, claro, sobre política e eleições presidenciais de 2022. Tudo isso daqui a pouquinho, então, uma conversa com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Agora, eu recebo aqui no estúdio o médico infectologista Togo Lemos, claro, respeitando aqui as medidas de segurança sanitária recomendadas pelas autoridades de saúde. Doutor Togo, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Danilo. Eu que agradeço. Doutor Togo, bom, a gente tem falado tanto de medidas de prevenção, talvez fique até um pouco chato, até um pouco assim repetitivo, mas eu acho que para esse momento, principalmente para esse momento em que os números estão crescendo assustadoramente, a presença dessas duas variantes novas, que falamos há pouco aqui com a professora Ana Carolina, que também mudou bastante o perfil de contaminados, de doentes mais graves, com sintomas, com complicadores da doença, é importante a gente reforçar dessas medidas. A gente fala de máscara, fala de isolamento, fala de álcool em gel. O que é mais relevante? O que é imprescindível? O que eu devo enumerar como prioridade 1, 2 e 3 dessas medidas, por exemplo? Ok, Danilo. Tem bastante coisa aí. O primeiro aspecto é que a gente precisa sempre, quando a gente fala em medidas protetivas ou medidas preventivas, o mais importante é a gente conhecer o mecanismo com que a doença se instala e como que ela se dissemina. Uhum. A Covid-19, causada pelo coronavírus, ela é uma doença eminentemente de transmissão respiratória. Então, se a doença é transmitida por respiração, na verdade ela é carreada por gotículas de saliva ou aerossóis, todas as medidas preventivas vão estar direcionadas a esse mecanismo. Então, bem no início da pandemia, a gente estava muito preocupado realmente com o aspecto ambiental, né? De higienização dos ambientes, a gente via cidades fazendo higienização das rodas dos carros que entravam na cidade e tudo. Enfim, o que a gente sabe hoje, e está muito bem evidente, é de que o mecanismo principal é mesmo respiratório, portanto, as barreiras de disseminação por gotículas e aerossóis são, se você perguntou número 1, são elas. Tá? Número 1, número 2, a grande preocupação que nós precisamos ter é com a disseminação por via respiratória. Isso significa que eu tenho que manter um distanciamento, porque essas gotículas elas têm um alcance, depois elas acabam caindo, elas não ficam tanto tempo, né, suspensas, e o bloqueio com a máscara, que é fundamental. Uhum. Tá? Essas são as medidas mais importantes que tem, independente se é variante ou se é a primeira das cepas que circularem entre nós. Então, o mais importante é que as medidas de prevenção, elas funcionam para todos, qualquer que seja, e vão ter mais variantes, como a professora falou. Não vai acabar, não vai parar nisso. O vírus, a mutação do vírus é natural, isso acontece e vai acontecer. Então, a medida que nós temos que tomar é, 1, vacina, quando tivermos, e 2, as medidas de prevenção. Como é que o senhor especialista médico tem visto essas medidas adotadas pelo Comitê de Enfrentamento Municipal aqui de Uberlândia? Eu falo sobre distanciamento por conta da restrição no funcionamento do comércio, o toque de recolher com a proibição a partir de 8 horas da noite, a proibição da venda de bebidas alcoólicas. Tecnicamente, cientificamente, o senhor acha que essas medidas têm eficácia? Basta olhar para os números, assim, a gente costuma, eu não sei, a gente passou a desconfiar do que a gente enxerga. Quer dizer, no ano passado, quando começou a pandemia, nós falamos, vamos tomar as medidas e todo mundo se engajou, todo mundo usava máscara, todo mundo se distanciava, todo mundo estava com medo, né? Um medo grande. O que aconteceu? Se a gente olhar a curva de evolução, tanto no Brasil como em Uberlândia, nós tivemos um retardo de até 3 meses do pico em relação a outros países. Então, o que é visto, o mundo inteiro enxerga como um sucesso que nós alcançamos, que os brasileiros conseguiram de retardar a progressão dos casos para preparar o sistema. É claro que ninguém imaginava que fosse acontecer desse tamanho e não tem sistema nenhum no mundo que vai estar preparado para isso que nós estamos sofrendo. Mas nós conseguimos fazer. A grande questão é quando a gente gera uma expectativa errada. Quando se diz que o lockdown, toque de recolher, restrição, elas vão resolver a Covid, nós estamos passando uma mensagem errada. Ela não é para resolver a Covid. A Covid vai continuar. A Covid só vai terminar quando a gente tiver vacinação de todo mundo. Aí talvez a gente consiga eliminar.
O lockdown, as restrições, elas têm um efeito para reduzir a transmissão naquele momento, para o sistema aguentar, como nós estamos sofrendo agora. Então é para dar um tempo, eu faço uma comparação muito, meio infantil assim talvez, mas o paciente que está com Covid, ele precisa de uma intubação. Essa intubação não cura a doença, ela não cura a Covid, mas ela dá tempo para que aquele organismo se recupere. O lockdown do sistema de saúde é exatamente a intubação do paciente. Ele não cura, mas ele é fundamental para dar tempo que se recupere. É para isso, e eu fico muito preocupado porque eu tenho a impressão de que assim que houver uma melhora, e vai haver uma melhora, porque sempre funciona, está demonstrado em todos os lugares, é só abrir qualquer gráfico, né, da epidemia como foi agora. Ah, mas não eliminou. Não é isso que vai eliminar, lockdown não é para eliminar. Agora, a minha preocupação é que, uma vez voltando, nós tenhamos queda dos casos, queda dos óbitos, as pessoas tenham um entendimento incorreto de que, então se melhorou, podemos liberar, voltamos à vida normal e vamos tirar o atraso. Se acontecer isso, daqui a 3, 4 semanas nós vamos estar enfrentando de novo a mesma coisa. E vai ser restrição, para tudo, caem os casos, caem os óbitos, depois a gente libera tudo, volta a restrição, faz... E outra coisa que eu acho que é importante é esse termo lockdown, ele foi meio banalizado. Nós nunca fizemos lockdown no Brasil. Lockdown significa que você não sai na rua. Se você sair na rua, você é preso, ou pelo menos você é conduzido até sua casa ou a algum outro lugar. Nós não fizemos lockdown, nós fizemos restrições. Agora, o mais importante que tem é que a gente só lida com comportamento com duas formas, só tem dois jeitos. Ou o convencimento, o engajamento da população, mas para isso a população realmente precisa compreender como é que se transmite, e eu faço um apelo aqui nas televisões todas, na mídia, saturar isso mesmo o dia inteiro explicando como que se transmite a doença, por que a máscara é importante, tem videozinhos disso, tem animações disso, e eu acho que a gente faz pouco. Então, a impressão que eu tenho ou é o convencimento, o engajamento das pessoas, as pessoas precisam entender que o problema não é da prefeitura. Eu vejo as pessoas falando, vamos fazer para ajudar a prefeitura. Não, nós não vamos fazer para ajudar a prefeitura. Não tem mais prefeitura, não tem mais... Nós temos que estar juntos contra um inimigo único, que é o Covid. Não adianta a gente ficar brigando. E a outra questão, quando essas medidas de convencimento, de engajamento não funcionam, infelizmente, acabam sobrando essas medidas que são ruins para todo mundo. Quem toma essa medida, não toma essa medida com algum prazer. Isso atrapalha tudo, atrapalha a vida das pessoas, atrapalha a vida da cidade, né? Então, assim, infelizmente, esses lockdowns que a gente chama, que não são lockdowns, eles acabam sendo necessários porque a gente não faz o que a gente deveria fazer. E os números certificam isso tudo que o Dr. Togo Lemos está falando, e a gente vai atualizar essas informações para vocês. A repórter Marina Caixeta tem os dados do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia ontem à tarde. Marina, bom dia. Pois é, Danilo, bom dia para você, bom dia, doutor Togo, bom dia para quem nos assiste no Política Cruzada. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, os números mostram, Danilo, que a situação ainda é muito preocupante aqui na nossa cidade. Foram 21 novas mortes nas últimas 24 horas que antecederam a divulgação do boletim. Agora, com essa atualização, a cidade soma 1.379 mortes desde o início da pandemia. Ainda em 24 horas, o município registrou também 348 novos casos confirmados da Covid-19. Em relação à ocupação dos leitos de UTI, Caixeta, situação gravíssima, porque continua em 100% a taxa de ocupação, tanto para a Covid-19 quanto para outras doenças. Danilo. Tá certo, muito obrigado, Marina, pelas informações. Bom, Dr. Togo, participa comigo aqui dessa conversa dois colegas jornalistas, que é Rogério Silva, diretor de jornalismo da TV Paranaíba, e Mônica Cunha, apresentadora do Manhã Total. Eu vou jogar a palavra lá para eles. Começo com você agora, Rogério. Sua pergunta aqui para o Dr. Togo Lemos. Dr. Togo, obrigado pela sua presença. Sempre um prazer ter o senhor conosco. Nós estamos vivendo uma ansiedade muito grande por conta da vacina e eu queria compartilhar com o senhor uma experiência vivida por um grande amigo nos últimos dias. Ele que também é médico, tomou as 2 doses da Coronavac e depois de 10 dias da segunda dose ele começou a apresentar os sintomas, precisou ser internado.
e passou 11 dias no hospital. Graças a Deus já teve alta. O sentimento dele e de colegas da classe médica é que a vacina ela funciona muito bem para atenuar sintomas, para deixar o efeito da doença um pouco mais leve, mas ainda é cedo para falar de imunização plena. E a população está com um pensamento fixo de que depois que tomar a vacina vai ter um passe livre para voltar tudo à normalidade. Eu acho que a palavra do senhor, como infectologista, autoridade máxima nisso, é importante para conscientizar as pessoas de que vacina não é passe livre. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Ok, Rogério, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer falar com você. Na verdade, a gente lida só com incerteza agora, né? A gente aprendeu a lidar com verdades e com certezas e agora tudo é incerteza. Na verdade, nós não sabemos ainda os resultados com muita confiabilidade desses testes. Essas vacinas estão sendo testadas ao mesmo tempo que elas estão sendo usadas. Os testes em grandes populações que são necessários estão sendo feitos agora. Então, a gente não sabe quem vai responder. A gente não sabe quem vai estar protegido, a gente não sabe se essa proteção é completa e a gente não sabe se a proteção vai ser realmente eficaz contra todas as variantes. Então, na verdade, como nós não sabemos nada disso, o fato de ter sido vacinado, eu preciso reconhecer que eu estou mais seguro, pelo menos eu estou menos insegura do que antes. Só que isso não significa de modo algum que eu possa liberar ou enfraquecer aquelas medidas todas que eu já tomava antes. Então, na verdade, a vacina é um a mais. Tá? Eu sempre comparo isso com segurança de automóvel. Tem mecanismos de segurança no automóvel, por exemplo, se ele tem um airbag, não por isso eu vou andar 250 por hora de olhos fechados, porque tem airbag. Não, tem o airbag, só que eu preciso manter todos os outros cuidados para que não aconteça um acidente. Então, é isso, assim, eu acho que é fundamental explicar para as pessoas que, tomando a vacina ou não, os cuidados são absolutamente os mesmos. Não existe isso de passe livre. Por enquanto, nada disso. Mônica Cunha, sua vez agora, por favor. Togo, bom dia para você, muito obrigada por estar conosco e eu já vou, Danilo Cacheta, me permita, os amigos de casa, Rogério, todos estão participando, por favor, vá comigo amanhã total também para a gente poder conversar mais e bater nessas informações que são tão necessárias agora e durante muito tempo nas nossas vidas. Você fala com uma clareza, com uma assertividade que eu admiro muito, viu, Togo? Então, muito obrigada. Eu quero trazer aqui, primeiro que eu preciso trazer a pergunta de uma amiga nossa que está acompanhando, viu, Danilo? O nosso Política Cruzada, e ela fez uma pergunta que me chega muito, sabe, Togo? Tanto até, inclusive, da minha família, de amigos e de pessoas que me mandam mensagens. Primeiro, você falou que o coronavírus vem pelas gotículas, a transmissão respiratória. Ela quer saber, a Isabel, se podemos ter uma transmissão pelo ar. É uma dúvida comum, eu acredito que você deve também já ter recebido essa pergunta. A minha pergunta é sobre os grupos de transmissão, que muito se fala, né, nos sintomáticos, assintomáticos, que as pessoas têm muita dúvida, e pré-sintomáticos. Eu gostaria que você explicasse para a gente. E mais uma vez, Togo, obrigada, uma alegria conversar com você. Obrigado, Mônica. O prazer é meu, sempre uma satisfação falar com você. A transmissão, quando a gente diz que é por gotículas, na verdade as gotículas estão suspensas no ar. Então a transmissão é pelo ar. É isso, só que é um ar contaminado com partículas. Quanto menos a gente saturar esse ar com partículas infectantes, melhor. Ou seja, então, se eu estou num ambiente aberto, ventilado, arejado, essas partículas se dispersam. A quantidade de ar que tem é muito maior. A chance de eu me infectar é menor. Se, por outro lado, eu fico em ambientes fechados, pequenos, né, não ventilados, e aqui eu queria lembrar muito os ambientes de alimentação. Por que eu falo da alimentação? Porque a gente usa máscara o dia inteiro, toma os cuidados, mantém distanciamento. Na hora de comer, a gente senta um de frente para o outro, tira a máscara e começa a contar piada, rir, falar. Claro que a gente não vai parar de contar piada também, mas precisa tomar um certo cuidado que se eu saio pelo menos da frente da pessoa, se eu sento mais distanciado, isso já pode diminuir a quantidade de vírus que vai ser. Claro que ninguém vai comer de máscara, né? Óbvio. Mas quando a gente fala em risco, gente, não existe risco tudo ou nada. Risco é gestão, é para eu saber o quanto de risco que eu vou assumir. Quando eu vou comer, eu estou sem máscara. O que eu faço? Eu intensifico as outras medidas. Tá? Então a transmissão, como a pessoa perguntou, a transmissão é pelo ar. Tá? E a outra questão que ela tinha falado?
A outra questão dos grupos. Dos grupos. Ok. A Covid, ela trouxe uma novidade. A grande maioria das doenças tem um período de transmissão antes dos sintomas, quase todas. Mas é uma coisa que tinha menos importância. No coronavírus, especificamente agora, esse SARS-CoV-2, o que se viu é que no período pré-sintomático ou no período de incubação, a pessoa já transmite e muito. A gente não sabe, tem vários estudos que mostram aí, é variável, mas vamos dizer assim, muito grosseiramente, que até 50% das transmissões pode ocorrer por pessoas que não estão com sintomas. Por isso que o uso da máscara não é para quem está espirrando. O uso da máscara não é para quem começa a ter sintoma, é para todo mundo. Porque a gente não sabe quem já está infectado ou não. Doutor Togo, eu queria voltar à questão da vacina que o Rogério levantou, eu acho também muito importante. A vacinação, enfim, o médico, que foi o exemplo que ele mencionou, ficou internado, precisou ficar internado, mas já está em casa, teve alta. Agora nós temos uma nova variante e a professora Ana Carolina disse que provavelmente a vacina também atinge a essa nova variante. O senhor já falou que nós estamos num universo de incertezas. Então, o que eu quero saber? Como é que a gente vai fazer agora, daqui para frente? Porque eu fico numa ansiedade louca esperando chegar lote da vacina. Eu fico o tempo inteiro atualizando aqui, vai chegar mais 200, vai chegar mais... Qual que é o caminho mesmo? Vamos manter as medidas de segurança, ok, mas essa vacinação, ela é confiável? Eu realmente não vou morrer se eu tomar ela? Pelo menos isso eu sei, eu posso ter certeza disso? Não. Não. Eu estou dizendo, nós não temos certeza ainda de nada, gente. O fato das vacinas estarem sendo usadas, né, antes de uma convicção maior, de alguma convicção mais sólida com base em dados, é pelo momento. Então, nós não vamos ter essas respostas agora. Infelizmente, não dá para a gente lidar com certezas agora. Falar, se eu tomar vacina, eu não vou morrer. Não dá para dizer isso. A questão é redução da chance de você adoecer e redução da chance de você morrer. Reduzir, não é eliminar. Aliás, quando a gente fala em risco de alguma coisa, dificilmente a gente elimina. Estou voltando ao exemplo do carro. Se você tiver um carro perfeito, né, o último que tem com todos os mecanismos de segurança, alguém pode dizer que você vai entrar nesse carro e nunca vai morrer em acidente? Não. Não se pode dizer isso, mas reduz muito a chance de você ter uma complicação. Então, infelizmente, nem essa certeza a gente tem. Tá, doutor Togo, quem já está vacinado com a primeira e segunda doses pode levar o vírus para outra pessoa? Mais uma pergunta muito interessante, Danilo. Esses são estudos que ainda não foram feitos de forma muito detalhada. A gente ainda não tem, na verdade, uma definição se a vacina tem esse outro efeito, que é um dos objetivos da vacinação. Né? Quando a gente fala que eu não preciso vacinar todo mundo na população, porque eu gero uma imunidade, que aí se usa o termo rebanho ou coletiva, é exatamente por isso. É porque eu posso, quando eu vacino, eu também diminuo a transmissão daquela pessoa vacinada. Isso nós não podemos dizer com certeza também ainda. Você me desculpa, mas eu não posso trazer alguma certeza em coisas que a gente não tem ainda para poder falar. Sem dúvida. Bom, deixa eu devolver lá para os meus colegas. Rogério, mais uma pergunta sua, fique à vontade. Doutor Togo, eu vou insistir ainda em questão da vacina. Eu sei que não há resposta concreta, mas dada a sua experiência, né, baseado em tudo que o senhor já viveu em infectologia, o senhor acredita que uma vacina contra a Covid seja necessária a inclusão dela num calendário anual? O senhor acredita que com as variantes, as mutações, será necessário que a população seja vacinada todos os anos, como por exemplo contra a influenza? Excelente pergunta, Rogério. Eu acredito que sim. E não sou eu que acredito, né? Agora a gente precisa tomar cuidado com o que cada um acredita, com o que cada um pensa. Isso é importante do ponto de vista individual, mas a gente precisa seguir o que, né, quem pode dizer isso com mais segurança. Essa é a impressão, sim, né, não só da OMS, mas todo mundo científico trabalha com a possibilidade que nós vamos passar a conviver com o coronavírus. Ele não vai sair, não vai acabar. E muito provavelmente nós vamos ter vacinas hoje que levam 3 vírus diferentes, no caso da influenza, talvez aí tenha um quarto que vai ser um coronavírus. Eu não sei como isso vai funcionar, não estou dizendo que vai ser assim,
Mas é muito provável que a gente vá sim conviver a partir de agora com imunizações, incluindo o coronavírus. Mônica Cunha, você. Muito bem, Togo, muitas pessoas também perguntam o seguinte, né? A gente percebe o estrago que o coronavírus faz no nosso organismo. De que forma que ele age? Quando uma pessoa é infectada, de que forma que ele age? Ele ataca os pulmões, ele ataca o coração? Como é que é esse processo dele no nosso organismo? Obrigado, Mônica. Toda infecção, na verdade, ela é resultado, a doença, na verdade, quando a gente fala, qualquer doença infecciosa, ela é resultado de dois aspectos sempre. É uma interação entre um agente agressor, que é o agente que causa a infecção, seja vírus, bactéria, seja lá o que for, e a resposta que o indivíduo infectado gera. E a gente chama isso de imunidade. O coronavírus não é diferente. Ele tem uma predisposição pelo pulmão, mas, obviamente, está todo mundo enxergando aí que ele não é exclusivo, ele não causa doença exclusivamente pulmonar. A grande questão é que o vírus tem uma fase inicial em que nós não temos imunidade, então ele prolifera de forma acentuada, e depois disso começa a surgir a nossa resposta imunológica. Essa resposta, ela pode ser adequada, ou ela pode ser menor do que o necessário, ou ela pode ser maior que o necessário. E muitos dos efeitos que a gente vê não são mais os efeitos causados pelo próprio vírus, mas são pela própria resposta imunológica. Existe um medicamento que é praticamente um dos únicos, não é o único, mas um dos únicos medicamentos para os quais a gente tem uma convicção forte de que deva ser usado, que é o corticoide. Ele nunca pode ser usado na fase inicial da doença, onde o vírus está proliferando sem nenhuma imunidade. O corticoide, ele reduz, ele controla a imunidade. Se eu usar nessa fase inicial, é uma tragédia, né? Eu posso causar até piora da doença. Aí eu uso numa fase posterior. Essa fase posterior é quando a imunidade pode estar se exacerbando, mais do que precisa. E a imunidade é a agressão. A gente espera que a agressão seja contra o agente externo, só que a imunidade também nos agride. Então, quando a gente usa esses medicamentos no momento adequado, não é para sair todo mundo usando, isso é um perigo. Usando no momento adequado, a gente consegue modular, que a gente fala, a gente ajusta a resposta imunológica para que ela só agrida o agente infeccioso, para que não agrida os nossos sistemas. Então, muitas dessas complicações são resultantes da própria resposta imunológica. E muita gente fica relutante em entubar. Entubar virou uma coisa assim temerosa. Não entuba, não. Todo mundo comemora enquanto está só com a ventilação. Como é que fala aqui? VNI. É VNI, né? Uhum. E aí, mas é realmente seguro isso? Danilo, o que a gente sabe muito já sobre Covid. Em menos de um ano e meio, o que a gente... Não, mas é uma experiência mundial e essa experiência foi compartilhada o tempo inteiro. Isso. A gente sabia o que estava acontecendo na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, o tempo inteiro. Então, é uma oportunidade assim que nós nunca tivemos isso, né? Então, tem muito problema, mas nós temos muitas condições de melhorar. A gente sabe muito os tempos e os critérios para se fazer intubação. Os critérios que eu considero para que o paciente possa continuar só com catéter de oxigênio. Os critérios que eu preciso levar esse paciente para uma internação ou para uma unidade onde ele receba terapia ventilatória. Isso é muito claro, assim. Se a gente faz ou não, se a gente consegue fazer ou não, é outra questão. Mas nós sabemos exatamente o momento certo de intubar, e esse momento certo de intubar, ele não significa só risco menor de morte. Ele significa recuperação mais rápida e com menos sequela também. Então, isso está definido já. Tem testes que são feitos com critérios muito bem definidos. Obviamente, não vou falar aqui, mas os fisioterapeutas, que são uma equipe que eu sempre valorizei demais, mas agora muito mais ainda, eles são absolutamente fundamentais. Toda a equipe é fundamental, mas o trabalho que o fisioterapeuta faz de saber o momento exato ali, junto com a equipe médica, enfermagem e tudo, é fundamental. E a gente sabe fazer isso. Tá? Aliás, eu acho que nós vamos evoluir muito nisso, porque nós estamos aprendendo e estruturando o sistema para fazer exatamente essa abordagem. Uhum. Bom, deixa eu agradecer já aqui meus colegas jornalistas pela participação. Rogério, olha, muito obrigado pela sua presença aqui no Política Cruzada hoje. Mônica também, eu fiquei muito contente com a presença de vocês. Muito obrigado. Rogério, bom dia para você. Bom dia, Mônica. Bom dia, Rogério. Bom, eu continuo aqui com o Dr. Togo. Dr. Togo, o telespectador mandou uma mensagem seguinte: tem muita gente tomando a vacina tríplice viral, porque diz que diminui a carga viral, resolve alguma coisa. Tem uma outra também, que é do pulmão, para pneumonia. Como é que chama?
pneuma alguma coisa. Essas vacinas ajudam alguma coisa do organismo? Eu estava falando assim do acesso que a gente tem à informação. Isso é bom, obviamente, né? Porque a gente está aprendendo muita coisa, muito rápido. Onde aparece uma melhor solução, a gente pode colocá-la aqui amanhã. Então isso é muito bom. Por outro lado, tem muita informação, né? A tal da infodemia, e agora nós precisamos lidar com isso. Isso não tem maldade, gente. Quando eu falo isso, não é que existe uma maldade, uma intenção má das pessoas divulgarem isso, é uma esperança. Nós estamos no desespero, então tudo que aparece, vacinas várias outras. A própria BCG da tuberculose foi levantada lá no ano passado como se ela pudesse proteger. A gente não tem ainda uma certeza em relação a essas outras vacinas. Eu acho perigoso levantar suspeitas, sim, hipóteses, isso faz parte do método científico. É assim que a gente faz. Transformar isso já em uma expectativa para agora, eu acho perigoso. Então, não tem nenhuma outra vacina que protege, nós precisamos lutar para que a vacina contra coronavírus seja disponibilizada, se não para todo mundo, para a maior parte das pessoas que têm risco maior. Essas mutações, essas variantes que foram identificadas, elas têm um grau muito maior de infecção, de transmissibilidade e também está acometendo pessoas mais jovens, com sintomas mais graves. O senhor acha, pela sua experiência como médico, que diante dessa situação nós temos um plano nacional de imunização que é praticamente o plano da influenza, da gripe? Começa lá pelos mais velhos e vai abaixando, depois comorbidades e tudo mais. Bom, diante de uma vacinação bem morosa, a passos lentos, porque nós estamos com dificuldade de adquirir os imunizantes, a produção brasileira ainda é muito pequena para a expectativa e a necessidade que a gente tem. Seria uma alternativa, talvez, mudar o protocolo de vacinação por conta dessas novas variantes que está matando pessoas mais jovens? A sua pergunta é excelente, complexa e de difícil resposta, sim. Mas o que a gente sabe é o seguinte: a gente precisa tomar cuidado, porque em medicina, em saúde, tudo, a gente precisa fazer um diagnóstico correto para ter um tratamento eficaz. Um diagnóstico errado leva a um tratamento ineficaz, e mais tragédia até, que não é o que nós queremos. Até agora, até esse momento, a gente não tem certeza de que a cepa cause doença mais grave ou que tenha alterado quem ela comete. Por que eu estou dizendo isso? A gente sabe desde o ano passado que de cada 100 pessoas que se infectavam pelo coronavírus, 20 iam precisar de internação, 5 iriam para a UTI e 2, em média, iriam morrer. Se a gente colocar isso, se entrar 100 pessoas por dia no sistema, vão morrer 2. 2 pessoas vão continuar morrendo. Se eu entro lá nesse sistema 2.000 pessoas, vão morrer 40 pessoas. E a doença não mudou. A doença continua sendo a mesma. Só que estão entrando 2.000, ao invés de entrar 100. Sim. Então, uma outra questão é em relação aos abaixo de 50 anos sem comorbidade, né? Isso não existia. Não é verdade. Tem morte em pessoas com menos de 50 anos sem nenhuma doença desde o princípio da epidemia. Só que isso, em alguns estudos, mostraram que era 0,2%. Ou seja, se eu tiver 100 pessoas adoecendo por dia, eu vou demorar uns 10 dias para ter o primeiro caso morrendo uma pessoa abaixo de 50 anos. Entendi. Mas se tiver entrando 2.000, todo dia eu vou ter 2, 3, 4 pessoas abaixo de 50 anos e sem comorbidade. Então, eu não estou dizendo que a cepa não é mais grave e nem que ela não acomete mais jovens. Só que eu não consigo dizer isso ainda. Para mim, o que nós tivemos foi um descontrole realmente do ponto de vista de número de casos novos. Aí sim, uma cepa mais transmissível passa a ter importância. Se ela gera 2.000 casos por dia, naturalmente 0,2% vai aparecer todo dia. Não sei se deu para ficar claro. Deu para clarear, sim. Doutor Togo, a gente falou lá no início, a máscara tem sido o nosso acessório, todos aqui, nossos colegas, estão com máscara, nós tiramos para fazer entrevista, vamos recolocar assim que terminar. Mas qual é a forma correta de manusear, de acondicionar, de lidar com máscara? Eu, inclusive, frequento um restaurante quando estava numa situação normal, né, ou menos rígida do que agora, e eles tiveram cuidado de colocar um saquinho para colocar. Eu achei muito interessante. Eu tiro a máscara lá, coloco num saquinho, depois tiro de novo para ir até o caixa. Eu queria que o senhor desse dicas para a gente do manuseio e a forma correta de se usar a máscara. Ok, Danilo. Primeiro, acho que é importante quando a gente fala em máscara, máscara não é uma máscara, né? A gente já viu que tem vários tipos, a gente pode dividir pelo menos em 3 grandes grupos de máscara. As máscaras de pano, que são usadas pela população. Existe agora uma recomendação em alguns países da Europa para que todo mundo use máscara de proteção máxima, principalmente no transporte público. Isso é razoável? Sim, não sei se a gente tem condições de aplicar isso. Que é aquela outra, do médico.
que é a máscara que a gente usa dentro do hospital. Tem a máscara cirúrgica, que é uma máscara que o pessoal usa bastante agora, mas ela é de tecido, que compra na farmácia. E tem a máscara que é um EPI, que é um equipamento de proteção individual. Que é aquelas máscaras que parecem um bico de pato ou que são máscaras meio esquisitas assim. Para cada uma tem uma indicação. Se eu estou num ambiente de alta transmissão, dentro de uma UTI de tratamento, de um hospital dedicado ao tratamento de Covid, eu tenho que usar essa máscara, que é uma proteção de 95% das partículas ou mais. Se eu estou num ambiente de menor risco, eu posso usar a máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica tem uma grande questão. O que a gente sabe é o seguinte, saiu um estudo agora, tem umas 2, 3 semanas, da OMS, que ela falou o seguinte, se você usar 2 máscaras, apareceu até na mídia, se ela usar 2 máscaras, dá 95% de proteção, ou seja, se equipara aquela máscara profissional. A grande questão que tem é que quando você coloca 2 máscaras, não é a barreira que aumenta, a barreira aumenta, sim, mas o principal é o ajuste na face. Então, a máscara precisa estar ajustada na face, ela precisa fechar acima do nariz, contornar e fechar embaixo do queixo. Se você deixar a máscara com buraco do lado, buraco embaixo, buraco em cima, fica bonitinha a máscara, só que ela não está te protegendo. Então, mais importante do que usar é proteger toda a região. Você tem que respirar pela máscara. Quando você respira e ela faz assim, ela puxa e solta, é sinal de que ela está funcionando. Se você está respirando e a máscara nem mexe, então alguma coisa está meio esquisita. A outra coisa é que essas máscaras cirúrgicas têm um tempo de uso, né? Pode ser por volta de 4 horas. Não dá para usar uma máscara cirúrgica nos próximos 15 dias. E as máscaras de pano, elas precisam também ter cuidado. Você precisa lavar adequadamente, tirar a máscara. Quando você tira a máscara, você não joga ela no ambiente, porque ela está contaminada. E a frente da máscara, é claro que por dentro se eu estiver doente, mas se eu estou num ambiente que tem gente doente, a parte da frente da máscara está sempre contaminada, porque ela está fazendo a função dela. Se eu fico pegando na máscara a todo momento, pego na máscara e principalmente dou uma coçada no olho ou depois ponho o dedo na boca, pego um alimento, eu mesmo vou me transmitir. Quer dizer, a máscara que era para ser uma proteção, eu acabo usando essa máscara como uma fonte de contaminação e passo no olho. Então, o mais importante que tem máscara é ajustar a máscara. As máscaras de pano, elas funcionam sim, é um monte de discussão que eu não consigo entender, mas enfim, as máscaras funcionam, devem ser usadas adequadamente e o cuidado, principalmente, gente, as mãos são um mecanismo importante de transmissão também. Eu disse que a respiração é o principal, mas tudo que eu pegar, se eu encostar em alguém, se eu encostar no celular, no teclado, na porta, maçaneta, eu tenho que higienizar a mão, porque sem querer, às vezes eu vou passar no olho ou na boca ou no nariz, e isso leva o vírus e me infecta. Dr. Togo Lemos, médico infectologista, falando conosco. Dr. Togo, obrigadíssimo pela sua presença aqui mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Daniel. Sempre um prazer estar com você. Bom dia. Bom, gente, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo comercial. Na volta, eu vou conversar com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Vamos falar também sobre pandemia, de políticas públicas, ações governamentais e também, claro, as eleições presidenciais de 2022. É um minuto só, a gente volta já.